Boa noite, irmãos. Boa noite, fraco. Tá certo que ainda não está escuro, né? Mas vamos lá, vamos tentar novamente. Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora ficou melhor. Até meu ouvido, que é entupido, melhorou. Queridos, é muito bom poder estar com os irmãos na casa de Deus, porque, como diz a música, quando nós nos reunimos aqui, como povo de Deus, aqui se torna a casa de Deus. E eu estou alegre e até temeroso pela responsabilidade que me foi dado em trazer a palavra de Deus. Agora, eu entendi por que colocaram esse púlpito de madeira. Porque aquele transparente dava para ver a perna tremendo. Esse não dá. Esse está ótimo. Bem, queridos irmãos, o texto que eu escolhi para a nossa meditação na noite de hoje se encontra no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 16, do versículo 11 ao 35. É uma leitura um tanto extensa, mas eu quero abordar 4 lições, 4 coisas que eu extraí desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriam o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como geada sobre a terra. E, vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ou não sobrava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo-se o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia, colheram
não colheram pão em dobro, 2 gomers para cada um de todos os príncipes da congregação. E vieram e contaram a Moisés, e ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Guardaram-no, o maná, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal e nem criou algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para recolher maná, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco. E o seu sabor era como de bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra do Senhor, que o Senhor tem mandado. Encherá um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até entrarem em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos termos da terra de Canaã, ou a divisa da terra de Canaã. Essa versão que eu li é a versão Almeida corrigida fiel, tá? Bem, meus queridos, olhando para esse texto, eu pude tirar um tema. Antes, deixa eu tomar um golinho d'água. E eu escolhi o seguinte tema: o Deus que cuida de ti é o Deus que te sustenta. Qual é a ideia central, ou a ideia principal? É o sustento diário de Deus. O Deus que cuida de ti é o Deus que te sustenta. Mas, afinal, como é que Deus nos sustenta?
o que significa confiar no sustento de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre a providência de Deus e a forma como nos sustenta. Bem, vamos entrar dentro do contexto daquele momento. Este povo de Deus, que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas, eles estavam em Elim. Estando em Elim, Deus fez com que Moisés os levasse até o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Então eles estavam ali naquele deserto, e o povo começou a murmurar, e até mesmo a desejar estar de volta ao Egito. O povo começou a queixar-se, murmurar, que não tinham comida e até pediam para voltar ao Egito. Além de uma grande ingratidão, digamos, por parte do povo, porém nós temos que lembrar que quando a fome bate, é difícil da gente se controlar. Eu, como não sou muito de fome, né? O que aparece na frente eu como, né? Digamos. Agora, eu tenho uma queda por doce. Isso a Zilda não me deixa mentir, né? Ela nem está por aqui. Mas até quando a Irene falou do panetone, eu falei sobre o panetone Veneza, lembra? Mas não passou no controle de qualidade. A Zilda experimentou, ela falou assim: você come qualquer coisa. Então, eu falei assim, então não vamos mais indicar esse panetone. Mas, meus queridos, precisamos lembrar que esse povo estava com fome. Esse povo tinha necessidade de comida. Mas isso não era motivo para que esse povo ficasse murmurando contra Moisés, que, quer queira, quer não, naquele momento, murmurar contra Moisés era o mesmo que murmurar contra o próprio Deus. Nesta narrativa, nesse texto que lemos, vemos 4 momentos em que Deus fala a Moisés, e nesses 4 momentos nós podemos tirar pelo menos 4 lições. Sempre lembrando que o Deus que cuida de ti é o Deus que te sustenta. É Ele que vai te sustentar. Seja qual for a situação, seja qual for o momento, seja qual for a crise que você estiver atravessando, Deus vai sustentá-lo, Deus vai sustentá-la, Deus vai suprir as suas necessidades ou as nossas necessidades. O que Deus quer, e isso está na primeira lição que podemos aprender, que Deus sustenta-nos sendo o nosso Senhor. Isso está no versículo 12, que diz assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Só um pequeno detalhe, irmãos. Quando fala aqui entre as 2 tardes, vamos lembrar
que são dois momentos. Nós fazemos o quê? Nós almoçamos e nós jantamos. Por isso, 2 tardes. Passou do meio-dia, é 1 tarde. Passou das 5 horas, quando o sol se pôs, quando o sol está se pondo, já é outra tarde, então é a janta. Deus quer ser o verdadeiro dono da nossa vida. Só Ele, enquanto nosso Criador, conhece o melhor para nós. Todas as situações de crise que já vimos com o povo de Israel, as quais Deus encaminha o seu povo, tem o intuito de que o povo conheça e se aproxime mais de Deus. É necessário que na nossa vida nós tenhamos bem claro que Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele. Por mais que nós façamos, por mais que nós nos dediquemos, nós sempre estaremos em falta para com Ele. Ele é muito mais do que nós pensamos, Ele é muito mais do que nós imaginamos, Ele é muito mais do que nós percebemos. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor dos céus e da terra. E Ele quer ser nosso Senhor. Realizar os milagres para a libertação do povo para fora do Egito, isso Deus fez. Mas o povo não levou isso em conta. Conduzir o povo até o mar e levantar Faraó para ir atrás deles e Deus abrir o mar, isso também o povo não levou em conta. Conduzi-los por 3 dias sem água e levá-los a um local de águas amargas, as quais Deus transformou em água doce, o povo também não levou em conta. Agora, Deus deixou, por um momento, eles terem fome e depois enviou a comida. Tudo isto foi feito com o objetivo de que o povo conheça Deus e se aproxime dEle, o busque cada vez mais, sinta a sua presença. Mais do que esperar de nós alguma filiação a qualquer igreja ou a qualquer ritual religioso, Deus espera que nós o reconheçamos como nosso Senhor. Ser o nosso Senhor não é força de expressão. Alguns hinos, alguns cânticos, me dá um nó na garganta ao cantar, porque eu vou ser sincero para os irmãos, muitas vezes aquilo que o cântico diz não reflete a realidade que eu vivo, e isso é de dar nó na garganta de qualquer um. Trata-se de reconhecer que Ele, Deus, é dono da nossa vida. Mais do que sustentar a nossa vida, Ele quer ser nosso verdadeiro dono. Será que nós
será nosso dono aquele a quem nos entregamos. E aí sobra uma pergunta, né? A quem eu tenho me entregado? O que é que eu tenho feito? Será que eu tenho murmurado contra Deus? Será que eu tenho, quando Deus me dá algo, eu falo, oh, Senhor, só isso? Deus nos dá o sustento diariamente, o sustento suficiente todos os dias. Nós estamos aqui porque Deus nos sustentou e nos trouxe até aqui. Deus fará coisas, os milagres, os sinais que forem precisos para nos mostrar que quer ser o nosso Senhor. Ninguém melhor do que o autor da nossa vida sabe o que é de fato melhor para nós. O Deus que cuida de nós é o Deus que nos sustenta. E aí nós entramos na segunda lição. Deus sustenta-nos com a dose ou a porção necessária e suficiente. Versículo 16 diz assim: essa é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer é o equivalente a 3 litros 640 ml. É um galão. É um galão só para fazer pão. Só para fazer pão. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Uma parte do programa de sustento de Deus para conosco consiste em nos ensinar a confiar nele cada dia. Cada dia é necessário que nós confiemos no Senhor. Por quê? Porque a nossa existência não é amanhã, é hoje. É hoje que Deus fala comigo, é hoje que Deus me sustenta, é hoje que Deus me levanta, é hoje que Deus me cura, me sara, é hoje que Deus me liberta de todas as coisas. O propósito de Deus era que o povo recolhesse somente a porção, a dose que era necessário por pessoa para cada dia. Interessante, irmãos, que nós vemos que muitos quiseram guardar ou entesourar, mas quando chegou o dia seguinte, contrariando a vontade de Deus, eles foram ver, tinha se estragado o maná. Eles não tinham feito conforme a vontade de Deus. Eles não tinham feito conforme a palavra de Deus. Esta ideia de ser a dose ou a porção necessária e suficiente também fica expressa na oração Pai Nosso. Lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina, coloca como uma oração modelo, Jesus ensina dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
É hoje. É hoje que eu preciso do sustento de Deus. É hoje que eu preciso da graça e da misericórdia de Deus. Isso quer dizer confiança, meus amados. Precisamos confiar que Deus irá nos sustentar em toda e qualquer situação. Que o mais difícil que possa acontecer é nós deixarmos de viver e estar do lado do Senhor. Mas para nossa sobrevivência, Ele providencia o necessário a cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja, com isso, eu não quero dizer que seja errado a gente ir no supermercado e fazer a compra para o mês todo. Eu faço isso, né? Vou no supermercado meio empurrado. Eu não gosto de supermercado, mas vou, né? Ajudo a Zilda nas compras e depois a gente volta para casa. Mas a questão não é ir ao supermercado e fazer a compra para o mês todo. A questão é a atitude. A atitude é que precisa ser de confiança e fé em cada dia no Senhor. Isso sim é que devemos ter. Quando temos mais do que precisamos, nós temos um pequeno problema. E uma tendência natural é de deixar de confiar em Deus. Não, eu tenho, não preciso de nada, não tenho falta de nada, mas será que isso é verdade? Eu vou pedir para os irmãos fazerem um pequeno exercício. Eu tenho tudo, eu não preciso de nada, então também não preciso de Deus. Faz assim. Fecha a tua respiração, boca e nariz. Eu quero ver se você aguenta pelo menos 1 minuto e meio. Vamos ser sinceros. Só um atleta... Não, vou mudar porque atleta aí vão olhar para mim, né? Só isso é o quanto eu consigo prender a minha respiração nos tempos que eu era mais jovem. Hoje, sinceramente, eu nem tentei. Tá? Irmãos, se a gente perder a respiração, só Deus para nos dar a respiração novamente. Só Deus para nos ajudar. Só Deus. Então, por isso, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depositar nele, nós precisamos tê-lo como Senhor, nós precisamos confiar na sua palavra. A palavra do homem pode mudar a qualquer momento, mas a palavra do Senhor, ela permanece e ela é eterna. O que Deus disse, com certeza Ele fará. Quando temos mais do que precisamos, temos a tendência de deixar de confiar em Deus. Parte do programa de Deus
para nós é ensinar-nos a confiar nele cada dia. Mais importante do que ter coisas, do que ter bem, é saber depender de Deus e não dos bens e dos recursos. E com isso eu quero dizer que eu não vejo problema em você ter uma poupança, em você ter algum dinheiro guardado. Mas a sua confiança não pode estar nesse dinheiro. A sua confiança precisa estar em Deus, porque na hora do aperto, é Deus que vai te livrar. Pensando nisso, eu lembrei que outro dia o Aguinaldo Raiol morreu. Caiu, levou um tombo, bateu a cabeça e não conseguiu se recuperar do traumatismo craniano. Veio a óbito. Isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Estamos sujeitos às coisas que a vida nos induz, que a vida nos proporciona de bem e, entre aspas, de mal. Em que é que a nossa fé está? Está depositada no dinheiro, seja ele muito ou pouco? Aí você pensa, se houver algum problema, eu tenho algum separado. Está depositada em Deus, mesmo que tenhamos dinheiro, é ter a convicção de que Deus vai cuidar de mim, Deus vai me sustentar, Deus vai me amparar. Em diversos momentos da nossa vida, vai mesmo nos fazer depender dia a dia dEle, porque a nossa vida pertence a Ele. Eu já comentei com os irmãos num culto de quinta-feira que a casa que eu tenho não é minha, é emprestada. O carro que eu tenho, né? Olha a ênfase no tenho, não é meu, é emprestado. O filho que eu tenho não é meu, é emprestado para eu cuidar dele e ensiná-lo o caminho que ele deve seguir. Esta roupa não é minha, é emprestada para que eu não passe vergonha na frente dos irmãos. Já imaginaram que ridículo, né? Um branquelo. Este corpo também é emprestado para que eu pudesse habitar nele. Este corpo não é meu, esse corpo veio da terra e ele vai voltar para a terra. A minha alma pertence ao Senhor e vai voltar para o Senhor. Em diversos momentos da nossa vida,
Deus vai mesmo nos fazer depender dele dia a dia. Muitas vezes, irmãos, nós vemos testemunhos, ouvimos testemunhos de pessoas que atravessaram ao longo da sua vida e Deus foi sustentando em cada momento da existência, em cada momento. Pastor Elias, o pastor me perdoe, mas eu vou citar o pastor. Hoje nós vemos o pastor Elias, um pastor bem-sucedido, mas só ele e Deus sabe pelo que eles passaram durante as décadas, durante todo o tempo da existência do pastor Elias, da irmã Iracema, até este momento. Deus sabe quantas vezes pastor Elias e a irmã Iracema choraram por causa das suas ovelhas, por causa de ovelha rebelde, por causa de ovelha que não queria ouvir um bom conselho. Já que o pastor me perdoou, pastor, obrigado. Deus vai sempre providenciar a porção de que necessitamos, que é suficiente, e a nossa fé está depositada nele. O Deus que cuida de ti, é o Deus que te sustenta. Terceira lição, versículo 28 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Deus nos sustenta, mesmo quando não somos obedientes a Ele. Mesmo quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, deixamos de ouvir a vontade de Deus, mesmo assim, Deus em sua bondade, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele ouve as nossas murmurações. Já imaginou uma pessoa reclamar de você? Wesley, você mandaria essa pessoa andar, não mandaria? Vai andar. Está achando ruim? Não está contente com o que eu tenho feito desde o Egito até agora? Mas não. Mesmo debaixo de murmurações, mesmo debaixo de, vamos dizer, até de pouco caso do povo, Deus sustentou o povo, até o povo entrar na terra de Canaã. Quando Deus disse que não deveriam sair no sétimo dia para colher maná, é porque Deus não o enviaria, mas ainda assim, houve muita gente que saiu para procurar, né? Bom, o princípio central aqui é obediência à palavra de Deus. Deus não é um velhinho. Deus nunca pode ser comparado a um velho que não sabe o que faz. Ele falou para o povo: não,
vocês não devem sair para recolher, porque eu não vou mandar o maná no 7º dia. Por isso, eu vou mandar em dobro no 6º dia, para que vocês recolham o maná e tenham tanto para o 6º dia como para o 7º dia. Mas no 7º dia eu quero que vocês descansem. No final das contas, o que aquelas pessoas queriam fazer era tomar conta do seu próprio sustento, sem precisar de Deus. Bem, se nós formos lá, hoje é um dia que não é permitido a gente ir, né? Mas se nós formos lá, quem sabe Deus se enganou e mandou cair maná. Aí nós vamos recolher. E assim não precisaremos depender de Deus. Eles não queriam continuar a ter que depender de Deus e iam contornar as regras só um pouquinho. Não é assim que Deus diz? Lembra Jesus quando foi tentado? Não é assim que está escrito? Se você se lançar daqui para baixo, Deus enviará os anjos e eles vão te sustentar e você não vai tropeçar em pedra alguma. Muitas vezes nós pensamos assim. E é interessante que até mesmo o diabo, ele tirou o texto lá de Salmo do seu contexto e quis aplicá-lo em cima de Jesus. Deus quer nos sustentar. Se tivermos dispostos a obedecer a palavra do Senhor, Deus vai nos sustentar. E mesmo que venhamos, em alguns momentos, tropeçar, Deus vai nos sustentar, porque Ele é bondoso e misericordioso. No meu pensar, Deus é que ganhou o nosso sustento. De que forma? Nos dando força e saúde para trabalhar. Já imaginou se Deus tira a nossa saúde? Como é que vamos fazer? Não. Deus nos deu força, saúde, inteligência e sabedoria. Mas a glória é dele. Deus é quem tem todo o sustento e todos os recursos. Nós viemos a este mundo de mãos vazias e vamos partir deste mundo de mãos vazias. O que nós recebemos é bondade de Deus. Então vale a pena confiar em Deus, vale a pena obedecer a Deus, por mais difícil que seja para nós, porque somos humanos. Nós temos as nossas fraquezas, mas Deus nos sustenta em cada momento. É Ele que tem a autoridade de ditar as regras
e todo o conhecimento de ordenar somente o que é bom para nós. Eu pensei que eu ia até a meia-noite, mas eu acho que eu vou terminar antes. O Deus que cuida de ti é o Deus que te sustenta. A quarta lição: Deus sustenta-nos diariamente, sempre. Não é algumas vezes. Deus nos sustenta diariamente, sempre. Olha o versículo 32 e 35. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. E comeram os filhos, 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até entrarem em terra habitada. Comeram maná até chegarem aos termos da terra de Canaã, ou a divisa de Canaã. Cada momento que nos lembramos, Deus mostrou a sua fidelidade. E isso é mais uma prova do seu sustento constante. Neste ponto, Deus dá instrução a Moisés, e Moisés passa para Arão, para que fosse guardado em um recipiente, um pouco de maná, para as gerações futuras, para que elas conhecessem a forma como Deus tinha sustentado o seu povo durante a caminhada no deserto. E hoje, Deus nos deixou esta palavra escrita, para que nós, em momento algum, duvidemos do sustento de Deus. Porque o Deus que cuida de ti é o Deus que te sustenta. Só uma atenção. Muitos vão sempre tentar desacreditar a palavra de Deus. Muitos vão tentar desacreditar esses momentos. Muitos vão tentar dizer: bem, isso que aconteceu lá com o povo de Deus, isso foi coincidência, mera coincidência. Isso deu certo porque fulano fez assim ou assado. Quer saber de uma coisa? Isso seria dessa forma de qualquer maneira. Aí outros podem dizer: você teve sorte. Mas, queridos, a realidade é que não existe coincidência. Existe Deus. Não existe acaso. Existe Deus. Não existe sorte. Existe Deus. Sempre Deus. Eu ousaria até dizer, meus amados, que neste momento, além de olhar o nosso culto e receber o nosso louvor, receber a nossa adoração, Deus está neste momento trabalhando para providenciar o nosso sustento. Deus está sempre trabalhando, como disse Jesus: meu Pai trabalha até agora,
eu também trabalho. Deus está sempre trabalhando para nos sustentar e cuidar de nós. Deus nos sustenta diariamente. O Deus que cuida de ti é o Deus que te liberta, é o Deus que te atrai, é o Deus que transforma o amargo ou a água amarga em água doce. Deus nos leva até situações limite para transformar a nossa vida, para que nós reconheçamos mesmo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Supremo, não há nada além dEle. Ele não é o princípio, Ele criou o princípio, por isso tudo veio a existir. Eu gostaria de deixar 3 frases para os irmãos. A primeira frase é: eu quero entregar a minha vida a Deus e aceitá-lo como meu Senhor. Se você ainda não fez isso, você pode fazê-lo através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e nós. Eu quero renovar a minha fé no sustento necessário e suficiente de Deus. Faça isso. Eu quero me comprometer a obedecer a palavra de Deus. Eu acredito que essa é a mais difícil. Obedecermos a palavra de Deus, sem murmurar, sem lamentar, sem dizer que, Deus, se eu podia ter feito desse jeito ou ter feito daquele jeito. Não. Deus é Senhor e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Que Deus nos abençoe.